Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso de PowerPoint 2010 promovido pela SIC Informática. Nessa aula então vamos dar sequência ao nosso arquivo Pai Não Desiste, né? Na aula passada então nós inserimos todos os textos, né? Aí referente à história. Nessa aula então vamos inserir as imagens, tá? Então para nós inserirmos as imagens, nós vamos vir então na nossa guia inserir, ó, vou clicar aqui em inserir. Veja que o nosso grupo de comandos já foi alterado. Vindo então aqui no grupo de comandos imagens, eu já venho então aqui no ícone imagem. Quando eu clico, ó, veja que ele não tem, né? Por mais que eu procure, nós não temos aqui, o que eu posso dizer? A tecla de atalho, né? Então, particularmente, toda vez eu vou ter que vir aqui no grupo, na nossa guia, inserir o grupo de comandos imagens e aqui no ícone imagem, né? Então, quando eu clico, ó, veja que ele já me direciona aqui para a biblioteca de imagens. Se caso vocês tiverem caído simplesmente aqui, ó, em imagens, não tem problema nenhum, tá? Porque qual que é a diferença do imagem que eu estava com a biblioteca de imagens do que com a imagem que eu acabei clicando? Vocês estavam visualizando a imagem PowerPoint exercício 1, 2, 3, 4 e 5, sem amostragem de imagens. Então, nesse caso agora, eu venho aqui, ó, vou selecionar o exercício 2, dou dois cliques e nós entramos então na biblioteca de imagens. Nesse caso, como eu estou posicionando o primeiro slide, tá? Então, vou pegar o que? A primeira figura. Vou dar dois cliques, automaticamente a imagem já vem aqui para mim, certo? O que eu vou fazer então aproveitando? A imagem já está aqui. Aproveitando a imagem já estando aqui, selecionada, eu já venho aqui no grupo de comandos organizar e peço para recuar. Quando eu der um clique, ó, veja então eu trago aqui uma barrinha, né? Olha só, eu trouxe aqui, tá certo? A caixa da colocação do subtítulo e eu tenho que clicar de novo para aparecer o Pai Não Desiste, certo? Então, perfeito. Vou então clicar no nosso segundo slide, ó. Veja que quando eu clico no nosso segundo slide, automaticamente a nossa guia já muda, certo? Então, eu tenho que vir na nossa guia, inserir de novo, clicar em imagens. Olha só, ele vai me abrir então a biblioteca de imagens. Eu dou dois cliques na nossa figura 2, porque é correspondente à imagem figura 2, é correspondente ao slide 2. Então, eu venho, dou dois cliques, a imagem então já caiu aqui. Ela já está na minha tela, está sendo visível, só que eu não tenho uma visualização aqui do texto que eu digitei. Então, eu posso vir no grupo de comandos organizar ou também clicar com o botão auxiliar direto. Veja que eu tenho todas as opções aqui das ferramentas e vim aqui diretamente enviar para trás. Quando eu clico, ó, veja que automaticamente ele já traz o texto então aqui para mim, correto? Então agora eu vou clicar na página, no caso slide 3, venho então na nossa guia inserir, certo? Grupo de comandos imagem, a opção imagem, certo? Vou clicar então na nossa figura, o que? Figura 3. Posso também dar dois cliques aqui, ela já vem para dentro do meu palco. Vamos colocar dessa forma aqui para dentro do meu PowerPoint. Eu já clico então com o botão auxiliar aqui, venho então enviar para trás, ó, clico, automaticamente eu envio a imagem para trás e tenho o meu texto então à frente, certo? Então vamos selecionar aqui o slide 4, eu clico no slide 4, venho na guia, certo? Aqui inserir, venho então no grupo de comandos imagem, clico então na opção imagens, vamos pegar então, se é o quarto slide, então eu vou pegar a quarta figura, dois cliques. Perfeito. Veja que essa figura, pessoal, ela está menor, correto? Do que o tamanho aqui do meu slide. Pois bem, eu vou fazê-la crescer, certo? Automaticamente de todos os lados. Como que é que eu vou fazer? Bem, eu vou vir então aqui no meu canto superior direito, ó, nessa bolinha, vamos levar então assim, nessa consideração, vou levar a seta. Só levei a seta, tá? Quando eu coloco em cima da bolinha, ela me dá uma disponibilização de uma seta em diagonal. Tá? O que eu vou fazer então? Eu vou clicar com o botão acionador, fico com ela pressionada, perceba que ela ficou um sinalzinho de mais. E agora eu vou no meu teclado, pressiono a tecla Ctrl e arrasto, ó. Estou arrastando, perceba que ela cresceu uniformemente, certo? Olha só, tá? Aí logo em seguida eu tiro a mão do mouse, né? Ele vai soltar o botão acionador e automaticamente eu tiro a mão do meu Ctrl para que defina o tamanho então aí da minha imagem, tá? E aí eu clico com o botão auxiliar, venho enviar para trás, ó, cliquei, veja que o texto já posicionou em cima da minha imagem, tá? Evidentemente que nós ainda vamos fazer um tratamento aqui de texto, tá? De cor de texto,
certo? Que no caso a cor da fonte, para que nós tenhamos uma visualização perfeita na nossa apresentação aí do nosso slide, tá certo? Então agora eu vou clicar em cima do nosso slide 5, tá? Vou vir então na nossa guia inserir, grupo de comandos e imagens e botãozinho imagens aqui. Então como nós temos que colocar a figura no slide 5, então eu pego a figura 5, dou um clique e mando abrir. Também é uma maneira que eu posso então estar fazendo. Uma outra maneira, perceba que também o desenho caiu de tamanho menor, né, do que o tamanho ali apresentado, certo? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo, ó, agora eu estou vindo a minha diagonal canto esquerdo, em cima da bolinha no meu canto esquerdo, leva a seta em cima, ó. Veja que ela me dá duas setas, uma para cima e uma para baixo em diagonal de 45. Vou clicar com o botão acionador e vou arrastar aqui para baixo, ó. Perceba que ele trabalhou apenas o meu canto direito e o canto superior aqui que foi puxado. As outras posições ele não trabalhou. Então agora eu vou vir aqui nessa bolinha, ó, do meu canto direito superior, clico seguro e arrasto. Ó. Veja que agora eu posicionei também a minha imagem. Estando selecionado, botão auxiliar, enviar para trás. Quando eu clico, o texto vem para frente, certo? Então agora aqui eu vou baixar um pouquinho mais para mim ter uma visualização aqui no meu slide 6, né? Então aqui, ó, perfeito. Então no slide 6 eu já seleciono o slide 6, venho na nossa guia, né, inserir, ó, clico, vejo que altera todo o nosso grupo de comandos aqui, né? Então eu venho no nosso grupo de comandos imagens, clico aqui na opção imagens, nós vamos pegar então aqui, inserir uma imagem, no caso para o nosso slide 6, então eu venho, pego figura 6, dou 2 cliques, perfeito, veja que aqui ele já caiu do tamanho exato do tamanho do meu slide. Com isso então, já estando selecionada a imagem, eu clico com o botão auxiliar, enviar para trás, perfeitamente o texto já vem para frente. Claro, nós temos aqui uma deficiência de visualização de leitura, mas evidentemente que nós vamos estar fazendo um tratamento futuramente, tá? Então agora eu clico no slide 7, venho na nossa guia inserir, ó, clico, ele já traz então um grupo de comandos para nós, eu venho no grupo de comandos imagem, opção imagem, clico e agora o slide A7 eu vou, dou 2 cliques então na figura 7, ó. Perceba que aqui a imagem cai, mas não caiu do tamanho exato que teria que ser. Então eu venho, ó, já trago a seta aqui para o meu canto inferior, aqui embaixo, ó, ele já posicionou para cima e para baixo, pressiono o Ctrl, clico o botão acionador e vou arrastar. Automaticamente o meu lado direito e meu lado esquerdo, superior e inferior, já crescem, né, uniformemente. Estando então a imagem selecionada, clico com o botão auxiliar, venho então enviar para trás, ele envia a imagem para trás e traz o texto para mim para frente. Então agora eu tenho que fazer com que a imagem seja colocada no meu slide 8, então eu seleciono o slide 8, venho na nossa guia aqui, inserir, ó, clico agora grupo de comandos imagens, opção imagens, eu clico, no caso eu tenho que colocar a imagem para o nosso slide 8, então nada mais justo do que pegar a figura 8, então dou 2 cliques, veja que nossa imagem já foi posicionada então no nosso slide 8. Vou então agora levar a seta aqui para o meu canto superior direito, tá? Pressiono o botão acionador, seguro o Ctrl e arrasto para o cantinho. Perceba então que a minha imagem cresce uniformemente, tá? Logo em seguida, ainda estando com a imagem selecionada, eu clico com o botão auxiliar, tá? Venho então enviar para trás, que seja, eu jogo a imagem para trás do meu texto. Então o meu texto vem para frente, né? Fica sendo visualizado e a minha imagem fica atrás do nosso texto. Então com isso eu venho então no nosso slide 9, vou clicar no nosso slide 9, venho então na nossa guia inserir, ó, perfeito, grupo de comandos imagem, clico na opção imagem. Como nós temos que colocar a foto no nosso slide 9, então eu tenho que pegar então a figura 9. Então só tem a visualização do 8. Vou clicar no 8, rodo o scroll, ou então eu clico aqui, ó, na barra de rolamento, ó, certo? E veja então que ele já me mostra então a figura 9, que corresponde então ao slide 9. Então eu venho e clico na figura 2 vezes, ó, automaticamente a imagem já me aparece aqui. Vamos colocar no meu palco, né? Então agora eu vou vir no meu canto esquerdo superior, vou levar a seta em cima da bolinha, ó. Veja que ele já me dá a seta com 2 pontas, né, em diagonal. Agora eu clico com o botão acionador, seguro o Ctrl e arrasto aqui
para minha esquerda, ó, superior. Perceba que automaticamente minha imagem aumenta uniformemente, né? E já venho, clico com o botão auxiliar e peço para enviar para trás, para que os textos venham para frente e minha imagem fique então para trás, tá? Vamos então selecionar o slide 10, vamos vir na nossa guia inserir, ó, vou clicar, grupo de comandos imagem, opção imagem, ó, cliquei. Agora vou baixar aqui a minha barra de rolamento para mim pegar então a figura 10. Vou dar 2 cliques, ó. Veja então que ela é posicionada, a figura do slide 10 é posicionada para mim dentro do nosso retângulo, onde nós fizemos nosso texto, ou então o nosso palco, vamos colocar dessa forma. E agora então vou puxar pelo meu lado direito, canto inferior. Levo a seta em cima da bolinha, ele me dá 2 setas, né? Clico com o botão acionador, seguro o Ctrl e arrasto, ó, uniformemente, certo? Ele automaticamente toma-se conta de todo então o meu palco aqui, aonde está o meu texto. Logo em seguida, a imagem estando selecionada, eu clico em cima da imagem com o botão auxiliar, venho então enviar para trás, né? Cliquei, o texto vem para frente, a imagem vai para trás. Com isso, então, vou selecionar o slide 11, já venho no grupo aqui, na nossa guia inserir, logo depois grupo de comandos imagem, opção imagem, e agora então eu tenho que pegar a imagem, né, do nosso slide 11. Então vou baixar aqui na minha barra de rolamento, levando a setinha aqui para a setinha para baixo, na barra de rolamento, eu tenho então a nossa figura aqui, ó, no caso 11, 2 cliques na 11, ótimo, já foi posicionada. E agora então eu vou simplesmente, eu não vou utilizar o Ctrl, vou segurar aqui, ó, cliquei, segurei, arrastei aqui para a minha esquerda e venho aqui embaixo, clico, seguro e arrasto para que ele tome conta todinho aqui do meu palco. Clico com o botão auxiliar em cima da imagem, enviar para trás, ó, clico, automaticamente o meu texto vem para frente, minha imagem vai para trás. Vou clicar então na nossa guia, no caso guia não, no nosso slide 12, ó, cliquei, já venho então na nossa guia inserir, clico, na nossa opção aqui, grupo de comandos imagem, opção imagem, clico e agora então é nosso slide 12, né? Vou baixar então a minha barra de rolamento, ó, minha imagem 12 está aqui, dou 2 cliques, veja então que ela cai menor do que o tamanho do nosso palco aí onde está o texto, né? Então já venho aqui em cima, no meu canto superior direito, clico, seguro e arrasto, ó, e depois eu clico, seguro e arrasto no meu canto inferior, certo? Posso trabalhar dessa maneira? Pode. Posso trabalhar segurando o Ctrl? Também pode. O que vocês têm que ter certeza de como vão estar trabalhando, quais as ferramentas vocês vão estar utilizando para poder efetuar e chegar àquilo que vocês querem, certo? Que seja uma maneira mais difícil, uma maneira mais fácil. Então, é vocês que vão escolher. Eu, particularmente, não vou induzir quais as maneiras são melhores, porque eu tenho uma configuração minha pessoal. Talvez a metodologia de como eu trabalho, talvez para vocês seja uma metodologia um pouco mais complicada, certo? Talvez sem ser direta. Então, essa parte eu deixo vocês a definir como vocês vão querer trabalhar. Porque talvez o meu modelo de trabalho, como eu venho trabalhar, talvez vocês observem que eu posso estar perdendo tempo com alguma coisa ou estando tendo um prejuízo aí em relação à maneira administrativa de trabalhar na montagem de um slide, tá certo? Então assim, já colocamos, né, a foto, então agora eu vou pegar o mouse, clicar com o botão auxiliar e enviar para trás. Perfeito, o texto vem para frente. Vou clicar então no nosso slide 13, venho na nossa guia inserir, grupo de comandos imagem, a setinha aqui do imagem, né, a opção imagem, perfeito, então agora eu vou pegar a nossa imagem 13, que está aqui, ó, 2 cliques, vejo que ele já foi posicionado, e aqui então eu vou trabalhar de uma maneira diferenciada, em vez de pegar nas diagonais, eu vou pegar então aqui em cima, ó, tem a cor verde aqui, né, a bolinha verde, de baixo então eu levo nessa setinha aqui, clico seguro, ó, subir. Só que quando eu faço isso, vocês podem observar que ele não trabalha em diagonal, ele não trabalha uniformemente, certo? Ele trabalha, então, a parte superior, que é o topo, a parte inferior, lateral direita e lateral esquerda. Eu tenho que estar puxando as 4 ações aqui. Isso corre um risco muito grande de quê? De uma qualidade ser perdida aí no futuro, porque eu posso aumentar mais do que eu desejo ou
isso aumentar em tamanho vertical, ou também posso aumentá-lo também na largura, também em tamanhos que não são proporcionais, e aí eu acabo perdendo uma qualidade na imagem, certo? Então vou puxar aqui para baixo, ó, veja que eu vim até o limite, vou puxar, vou clicar na imagem de novo, ó, vou puxar a minha esquerda e vou puxar aqui a minha direita, botão auxiliar, para que eu possa então enviar a imagem para trás e trazer o texto para frente. E por fim agora vou clicar no nosso slide 14, guia inserir, grupo de comandos imagem, aqui no caso opção imagem, cliquei, desço então a imagem aqui, vou dar 2 cliques para diminuir, tá? Porque eu dei 2 cliques bem aqui, ó, e ele aumentou. Ou também eu posso vir na barra de título, dar 2 cliques para que ele possa aumentar e eu ter uma visualização geral aqui das informações que eu tenho dentro da pasta, tá? Então aqui eu posso dar 2 cliques então na figura, ele também vai lá para o meu PowerPoint, mas eu vou diminuir o tamanho aqui da inserção de imagem. 2 cliques, ó, esse é o tamanho que eu quero, clico, seguro e arrasto, e a figura que eu quero é 14, 2 cliques, então está aí, certo? A figura já foi posicionada no slide 14. Vou segurar o Ctrl, ó, veja que eu não selecionei a imagem, porque a imagem já está selecionada. Vou selecionar o Ctrl e vou direcionar então o meu mouse em cima da bolinha. Clico, seguro e arrasto, ó. Perfeito, veja que o efeito foi o mesmo. Então não há uma necessidade simplesmente de eu levar o mouse primeiro, certo? Para ele dar essa setinha para mim depois pressionar o Ctrl. Não, eu posso pressionar o Ctrl primeiro e depois fazer com que a minha setinha, certo, acione o comando que eu necessito. Então aqui, para que nós possamos então finalizarmos, eu vou clicar com o botão auxiliar em cima da imagem, vou pedir enviar para trás, ó. Perfeito, ele já foi então enviado para trás, tá certo? E com isso então, ó, eu rodei o scroll, né? Vou dar o home aqui, ó. Veja que com isso então nós voltamos para o primeiro slide, que é o Pai Não Desiste, correto? Com isso nós eliminamos já a segunda aula aí desse exercício, onde nós colocamos as imagens, tá? Eu vou dar um Ctrl B simplesmente para salvarmos o nosso documento, a nossa apresentação, ou também eu poderia vir aqui no meu disquete, clicar no disquete para podermos então estarmos salvando esse documento, tá? Então com isso nós já eliminamos a inserção das imagens com o nosso arquivo. Na próxima aula então eu vou estar explicando para vocês como trabalhar então com transição, certo? É um novo recurso, tá? Que eu não expliquei isso daí na nossa aula referente aí o nosso primeiro exercício do PowerPoint, mas nesse segundo exercício eu já vou informar para vocês o que significa então uma transição para o nosso PowerPoint, tá certo? Então com isso nós finalizamos essa aula. Eu só tenho a agradecer a vocês e aguardo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e até lá, pessoal!